Bem-vindos ao canal Dia a Dia Jurídico. Eu sou o Marcos Marinho, sou advogado e hoje eu trago mais uma dica jurídica. O papo hoje é sobre adicional de periculosidade. O que é o adicional de periculosidade? O adicional de periculosidade é o adicional devido ao trabalhador que se submete a uma atividade perigosa. O que é essa atividade perigosa? A NR16 trata sobre as atividades perigosas sujeitas a adicional para o trabalhador. Essas atividades perigosas, elas devem estar expostas ao trabalhador por esse determinado período de tempo, ela não pode ser eventual. Essas atividades perigosas são delimitadas entre exposição entre material inflamável, explosivos e energia elétrica. Dentro dos materiais inflamáveis, nós temos gasolina, diversos outros materiais que inflamam e pode ocorrer o risco desse trabalhador de uma explosão, de algo que prejudique a vida dele. O adicional de periculosidade nada mais é do que uma atividade perigosa ao trabalhador que esse submetente está ciente do risco que aquela atividade exerce e mesmo assim trabalha. Então, como há um risco de dano, um risco de você perder sua vida, há esse adicional como uma bonificação para esse trabalhador que se submete a essa atividade. A questão de gasolina, líquidos inflamáveis, energia elétrica, explosivos, o trabalhador deve ser exposto a eles e trabalhar com transporte próximo às áreas, deve estar dentro de um limite de risco para esse trabalhador. Então, vamos lá aqui. Esse risco deve ser permanente, como eu disse, e ele gera um adicional de 30% sobre o salário desse trabalhador. Esse adicional, por exemplo, se o trabalhador ganha R$ 1.500, o salário da categoria, em razão dessa categoria, esse trabalhador está exposto a, por exemplo, líquido inflamável ou energia elétrica, por exemplo, aqueles trabalhadores que prestam serviço para energia elétrica de ligação de luz, manutenção de linhas de energia elétrica, é devido a esse adicional. Então, por exemplo, se o piso for 1.500, 30%, 450. Se não falo a memória, eu acho que é 450. Então, se resultaria em 1.950 de salário. E lembrando que periculosidade não se confunde com insalubridade. Os dois são ramos distintos de adicional. O insalubridade, que vai ter o vídeo próximo, que eu vou colocar aqui em cima, ele é um adicional sobre o risco de atividades nocivas que vão com o tempo prejudicando a sua saúde. Exemplo, soldador. O soldador ele também exerce um perigo, mas os gases tóxicos, com o passar dos anos, vai fazer com que ele desenvolva, seja prejudicial à saúde dele. Então, ele tem uma insalubridade, é insalubre. O local de trabalho dele é insalubre, por isso é insalubridade e diverge da periculosidade. Também tem mais atividades que sujeitam ao adicional de periculosidade, sendo eles exposição à violência. Por exemplo, um vigilante, ele está ali preservando o patrimônio, fazendo uma segurança ali, e está exposto a uma certa violência, algum roubo, ele tem o dever de proteger. Então, ele tem um adicional de periculosidade também. Destaque também que os motoboys foi recentemente aprovado, em 2014, uma lei que incluiu os trabalhadores em motocicletas como atividade perigosa. Então, assim, tem o adicional de insalubridade. Portanto, motoboys, trabalhadores que trabalham na entrega de produtos, logística, que trabalham de moto, também estão abarcados por essa lei. Eles têm esse direito de receber o adicional de periculosidade. Então, essa periculosidade, como é que eu vou saber se eu tenho direito? Se esse meu trabalho me expõe a um perigo? Essa periculosidade deve ser comprovada por perícia. Assim, o engenheiro do trabalho ou o médico do trabalho, eles devem fazer uma perícia. Esses profissionais devem ser cadastrados no Ministério do Trabalho e vão fazer uma perícia naquele local de trabalho, verificando o perigo que está exposto a esse trabalhador.
Se caso, durante o labor desse trabalhador, ele não receber esse adicional, ele pode adentrar com uma ação trabalhista exigindo esses direitos. Então, será feita uma perícia no local de trabalho dele para comprovar se ele tem esse direito ou não. Então, demonstrado se ele tem esse direito ou não, ele terá ingressado e reconhecido esse direito ou não. Ainda eu destaco que esse adicional de periculosidade, ele não é um direito adquirido, ou seja, ele não é um direito inerente, ele não é um direito perpétuo. Se caso a empresa adote medidas para inibir totalmente esses agentes, esse direito ele pode ser bloqueado, ou seja, ele pode ser revogado, você não pode ter mais esse direito dali para frente, a partir do momento que cessou, a empresa adotou medidas que cessem esse perigo. Mas destaco que é muito difícil que a empresa consiga inibir totalmente esse risco. Assim deve-se olhar o caso concreto, seu caso concreto, o caso concreto do seu cliente. Então, fica a dica, você tem que tomar muito cuidado, olhar bem o seu caso e se você tiver em dúvida, procure um advogado. Se você é advogado, entre com uma ação trabalhista do seu cliente e exige os direitos deles. Muito obrigado, tchau, tchau e até mais.